Muito bem, a primeira leitura segue em Ezequiel, hoje um trecho importantíssimo, conhecido, e é aquele em que Deus fala por meio do profeta: vocês profanaram o meu nome, mas eu vou manifestar a minha santidade por meio de vocês. E aí ele segue dizendo: eu vos tirarei do meio das nações, vos reunirei de todos os países, vos conduzirei para a vossa terra. Tudo dando a impressão de que se fala de algo material, de uma terra de verdade, uma área, né? Mas na verdade não é nada disso. E ele continua falando: derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Aqui a coisa já mudou de figura, perdeu um pouco aquele caráter tão materialista, porque isso aqui não tem nada de material. E eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Aí, quando chega no versículo 26, é que o bicho pega. Isso é uma profecia espiritual, não material. Eu vos darei um coração novo. Esse coração novo é algo que nós só temos em Jesus, na medida que nós renascemos no Espírito. E porei um Espírito novo dentro de vós. Se existiu alguma dúvida até agora, agora desapareceu. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne, figura desse Espírito. Porei o meu Espírito dentro de vós. Então olha só, primeiro a gente tem um Espírito novo, é o nosso Espírito recriado, nós enquanto homens espirituais. Depois, tendo já esse Espírito renascido, Deus vem e põe em nós o Espírito dele, é o Espírito Santo em nós, para que então a gente possa, todos aqueles que têm o Espírito Santo, seguir a minha lei, a lei de Deus, e cuidar e observar dos mandamentos. Pessoal, é uma leitura extraordinária, isso é profecia espiritual para a gente hoje. O salmo é o Salmo 50. Eu hei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossas imundícies sereis purificados. Muito bem, nosso evangelho agora é o capítulo 22, versículos de 1 a 14 em Mateus. É uma parábola complicada, cheia de possíveis análises e aspectos e interpretações. A gente vai fazer aqui uma análise simples, ou se você preferir, uma análise simplista. Existe mérito nas coisas simples, que é não serem complicadas, mas não necessariamente as coisas simples são as certas. Às vezes as coisas certas são complicadas. Então, já estou avisando, reiterando agora, essa é uma interpretação simples. Ela está errada? Não sei. É possível ter interpretações mais complexas? Talvez. Ela é algo que pode trazer iluminação? Sim, com certeza. E é para ela que a gente vai agora. Primeiro, vamos olhar o que Jesus fala. Jesus chega e volta a falar aqui em parábolas aos sumos sacerdotes e anciãos. Então, olha só, ele está realmente falando com aqueles cabeças duras. Ele não está exatamente falando com os discípulos, ele está falando com os cabeças duras. E aí ele fala, o reino dos céus é como a história do rei, então ele está falando, não é de qualquer um, é um rei que preparou a festa de casamento do filho. Então ele manda esse rei, os empregados chamarem os convidados, mas esses não querem vir. Isso por si só é algo que a gente tem que parar e pensar, nossa, é o casamento do rei. Eu vou lá comer de graça, você pode até pensar. E não vou comer qualquer coisa, eu vou lá comer na festa do rei. Deve ser comida boa, bebida boa, tudo bonito. As pessoas não querem ir. Então, o rei manda outros empregados. Então, olha só. Para não dizerem que eu mandei empregados ranzinhas, chatos, agora eu vou mandar outros empregados. E o rei ainda fala, olha, dizer aos convidados, para não ter dúvida, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Então, se tinha ficado alguma dúvida, vai ver que não tem comida, agora está dito com todas as letras. Está tudo abatido, pronto. E se tem comida, é óbvio que tem bebida. Vinde para a festa. E aí os convidados, com outros empregados, com clareza no convite, não dão a menor atenção. Um vai para o seu campo, outro vai para os seus negócios, outros agarram os empregados, batem neles e até os matam.
Vamos voltar no ponto. É o rei que está convidando. Não é a festa do Zé da esquina. Porque a festa do Zé da esquina, o cara pensa, nossa, eu vou lá, vai ser uma chateação. Deixa eu ir lá pro meu campo. Nem é grande coisa o meu campo, mas deixa eu ir lá. E esse vai para os negócios. Nossa, esses meus negócios só dão dor de cabeça, mas é melhor eu ir para lá do que nessa festa. E o outro mata o empregado. Então eu só estou deixando claro, é o rei, é a super festa. O rei fica indignado. E ele manda suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Atenção, hein? Jesus não mede as palavras para dizer como o rei reagirá. Ele manda suas tropas para matar os assassinos, incendiar as cidades deles. Em seguida, o rei diz aos empregados, bom, a festa do casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrares. Olha só, agora o rei manda não só buscar outros, primeiro ele fala, ó, vá às encruzilhadas dos caminhos, ou seja, vá nos piores lugares, né? E chame todos os que vocês encontrarem. Os empregados vão pelos caminhos, reúnem os que encontram, e aí olha esse detalhe, maus e bons, maus e bons. E os maus e bons entram na festa. A sala da festa ficou cheia de convidados, maus e bons. Quando o rei entra para ver os convidados, ele observa ali uma coisa estranha. Um homem que não estava usando o traje de festa. E pergunta-lhe, amigo, como você entrou aqui sem o traje? E o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam, amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Bom, não é simples, a interpretação tentará ser simples. E você precisa ficar atento e pedir realmente para que o Espírito Santo te traga revelação quanto a essa parábola. Eu vou primeiro destacar alguns aspectos. Primeiro aspecto, o primeiríssimo eu já falei, é um rei. Então estamos falando da super festa, com super comida e super bebida. E essa festa foi desprezada. Essa festa, naturalmente, é o paralelo do quê? É o paralelo do reino dos céus. Quando Jesus vira e fala, o reino dos céus é como a história do rei, ele está querendo dizer que o reino dos céus é essa festa. É a super festa, com super comida, super bebida, fazendo os paralelos, né? E imaginar tudo que uma super festa pode ter. É o reino dos céus, porque lá é o lugar super. O rei, naturalmente, no segundo aspecto, é o próprio Deus. É evidente. E o filho? O filho, no primeiro momento, seria Jesus. Você deve reparar que aqui não está se falando exatamente de sacrifício, está se falando de casamento. É um ponto importante, porque Jesus é figurado no Novo Testamento e no Antigo Testamento como alguém que é o noivo. Então a figura de um casamento e havendo um filho, é possível sim, e é o correto dizer, olha, de fato, é o filho, é Jesus, que é o noivo, num casamento. Esse casamento é com quem? Você deve reparar, esse é um próximo aspecto, você deve reparar que aqui não se fala da noiva. Não se fala da noiva porque o povo antigo de Israel era um povo machista. E não se falava da noiva, só falava do noivo. É óbvio que não é nada disso, meu senhor, minha senhora. É óbvio que ao não falar da noiva, o que se está... porque não tem outra forma de interpretar, é que a noiva é a própria igreja. Esse é o sentido permanente. Nós, enquanto igreja, casados com Jesus. Atenção nesse ponto. Mas aqui nessa parábola tem um paralelo diferente, porque a igreja, ou aqueles que formam a igreja, não aparecem como a noiva, mas aparecem como convidados. É uma variação sobre o tema, já que é uma parábola, e numa parábola Jesus naturalmente pode se valer de vários recursos. Nesse em particular, a igreja não aparece como a noiva, a igreja aparece como os convidados.
E por igreja eu me refiro a todos os seres humanos que podem vir a se casar com Jesus ou, nessa ilustração, podem vir a participar do banquete. Quem são os primeiros, né? Quem são aqueles que Deus manda chamar e não vêm? Né? Ele manda numa primeira leva, depois vai numa segunda leva, não vem. A toda prova seriam os judeus, aqueles para quem a festa havia sido feita. Ele fala, manda chamar os convidados para a festa. Não era a turma da encruzilhada. Esses judeus não só não vêm, como na segunda leva ainda começam até a matar os empregados que estão indo lá. Esses empregados, a figura aqui não é de Jesus que morreu e mataram. Não é isso. A figura aqui é dos profetas, que foram lá alertar, foram lá falar. Então, olha só, esses primeiros convidados da primeira e da segunda leva representam exatamente os judeus. Agora, você pode ir além. Esses judeus representam a humanidade como um todo. São os judeus representando todos aqueles que desprezam o convite. Tal como os judeus desprezaram, quantos outros não desprezam hoje? E se esses representam os judeus, quem representam os das encruzilhadas? Porque são esses a quem o rei recorre para que viessem à festa, e esses vão à festa. Esses das encruzilhadas são os pagãos. São todos aqueles que não eram judeus, numa primeira leitura, são todos aqueles que não eram judeus, e portanto, no ministério de Paulo, sobretudo, isso fica claro, a salvação se estende não só aos judeus, mas a toda a humanidade, e esses são então chamados. Esses não são o povo preparado, por isso que são os das encruzilhadas. Esses não são os convidados. Esses são aqueles a quem a salvação se estende porque os judeus não a acolhem. Nesse exemplo, porque os judeus, os convidados, não vão à festa, esses das encruzilhadas podem então ir. A partir desse ponto, pessoal, a gente precisa agora entender o ponto talvez mais complicado. Esses das encruzilhadas não são necessariamente bons. Tanto é verdade, e atenção, Jesus frisa isso. Eles vão para a festa e os empregados chamam maus e bons. Maus e bons. A gente pode criar uma ilusão, não, esses são os bons, não, são os maus e os bons. O que distingue esses das encruzilhadas, maus e bons, e os permite entrar na festa? O que faz com que eles possam entrar na festa, em primeiro lugar, é ter aceitado o convite. Enquanto os outros não aceitaram o convite, esses maus ou bons aceitaram o convite. Atenção nessa palavra, nessa expressão, aceitar o convite. E maus e bons podem aceitar o convite. Mas agora vamos continuar. Porque de repente o rei, que seria o próprio Deus, andando na festa, vê que esses que aceitaram o convite estão todos lá se divertindo, mas um deles, ou pelo menos um deles, não estava usando o traje da festa. E pergunta-lhe, amigo, como entraste aqui sem o traje da festa? Mas o homem nada respondeu. Bom, essa é a parte que talvez não seja simples. Esse homem que nada respondeu e é jogado, aqui ó, amarrai os pés e as mãos, ele é jogado na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Bom, agora chegou a hora da gente olhar o que importa. Quem se deu mal nessa parábola? Quem se deu mal de verdade? Você pode estar inclinado a dizer, bom, quem se deu mal de verdade foi esse que acabou indo na festa e porque estava sem o traje, se deu mal. Bom, com certeza, ele não se dá muito bem, porque ele é jogado fora, na escuridão, vai ter choro e ranger de dentes, mas para tudo. É completamente diferente o destino desse cara. Ele está na escuridão, vai ter choro e ranger de dentes, mas
muito pior do que ele é o que não aceitou o convite. Para o que não aceitou o convite, Deus mandou as suas tropas para matar e incendiar a cidade deles. Então, presta atenção nesse detalhe. Enquanto esse que aceitou o convite, ele entrou mal vestido, mas ele aceitou o convite. Esse vai nessa treva aqui, a gente não sabe o jeito que é, vamos falar dela daqui a pouco, mas o que não aceitou, esse morreu, e morreu com tropas, e ainda teve a cidade incendiada. Parábola não é historinha, parábola quer dizer alguma coisa. Esta quer dizer o que então em particular? O aceitar o convite é se converter. Aceitou o convite quem se converteu. Quem não se converteu, e significa que recusou o convite, morrerá. Você precisa ter clareza disso. Não se converter é o caminho para essa morte. Não é o caminho de jogar fora na escuridão. Jogar fora na escuridão é outra coisa. Mas vamos continuar, porque é nisso que a gente tem que chegar agora. Então, esse homem que aceitou o convite, ele aceitou o convite. A gente não sabe se ele era mau, a gente não sabe se ele era bom, mas a gente sabe que ele aceitou o convite. Agora, mesmo tendo aceitado o convite, que significa se converter, é a tal da conversão, ele não estava usando o traje de festa. O que significa que ele não estava usando o traje de festa? Deus não mandou matá-lo. Não mandou matá-lo. Com as tropas, né? Incendiar a cidade, não foi nada disso. O fato de não estar usando o traje é um paralelo, é uma ilustração de você não ter se transformado. Você pode até imaginar um cenário de você ter se convertido, ter, no caso, aceitado o convite, né? Mas você, esse é o paralelo de não usar o traje, mas você não ter recebido o Espírito Santo e não ter se transformado. Ele pôde entrar na festa? Pôde, ele aceitou o convite. Agora, uma vez na festa, você tem que estar seguindo o Espírito Santo e se transformando, ou ter se transformado. Esse não tinha o traje de festa. E Deus, então, o rei, manda que sejam amarrados os pés e as mãos, e ele é jogado na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que significa exatamente esse choro e ranger de dentes? Isso é o purgatório, isso não é? Isso vai ficar para um outro dia. Mas saiba que a situação desse homem é completamente diferente daquele que não aceitou o convite. Yerushalayim